ser pai não é uma tarefa tão fácil assim. Eu sou pai pela misericórdia de Deus, e Ele é que deve ser louvado, glorificado, exaltado por tudo isso que ela acabou de falar. Mas enquanto estão atendendo lá a Débora, eu recebi uma carta há mais ou menos 10 anos atrás, e no Dia dos Pais, eu transfiro também um pouco de tudo isso que eu ouvi para os pais aqui. Vocês são maravilhosos. Então eu recebi uma carta, foi um grupo de crianças, não sei se 10, 15 criancinhas, que orientadas pela sua líder, então escreveram essa carta, e ela foi distribuída para alguns pais, inclusive para mim. Então eu achei muito bonito e guardei, e eu quero ler essa carta aqui, das crianças para os pais, e certamente orientadas pela a líder delas. Diz assim: pai, pode ser novo, pode ser velho, pode ser branco, negro ou amarelo, pode ser rico ou pobre, pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado, pode estar aqui ou já ter ido embora, pode ter tido filhos biológicos ou adotivos, pode ter casa ou não, pode usar terno ou não, pode estar trabalhando ou desempregado, pode ser tanta coisa, mas pode ser simplesmente pai. Que não só hoje, mas em todos os dias desta vida, possa ser lembrado como aquele que muitas vezes não dormiu, muitas vezes ficou pensando na comida para os filhos, muitas vezes suportou desafios e adversidades, muitas vezes chorou escondido, muitas vezes sorriu e se alegrou, muitas vezes perdeu a hora e outras vezes perdeu o sono, mas nunca deixou de pensar na coisa mais importante da sua vida: nós, os seus filhos. Amém? Vamos dar um aplauso para todos os pais aqui. Graças a Deus. Então, uma cartinha assim merece ser guardada. Faz uns 10 anos que eu guardo, eu vou continuar guardando, porque é uma boa coisa que se diz dos pais. Aí você pode falar assim: mas nem todo pai merece. E a gente não pode pensar muito em termos de merecimento, porque nós não merecemos nada, né? Aliás, o que nós merecemos não é coisa boa. Mas Deus não trata a gente por esse lado do mérito. Deus nos trata com misericórdia e com bondade. E então, como pai, e a pastora Télcia falou, e eu concordo com ela, eu tenho muitos filhos. Tenho uma pastora aqui de Londrina, que durante muito tempo ela não teve pai. Aí ela resolveu me adotar como pai espiritual dela. E dois acontecimentos, assim, até certo ponto, desagradáveis. Um deles é que um dia, numa reunião nossa, ela chorando, me abraçou e falou assim: eu tinha tanta mágoa do Senhor. Mas por que você tinha mágoa de mim? Porque eu pensei que, adotando o Senhor como meu pai, chamando o Senhor de pai, eu achei que eu ia ser assim tão próxima do Senhor, o Senhor ia poder me abraçar mais, eu podia ficar mais perto do Senhor. E eu percebi que o Senhor não foi para mim o pai que eu queria que o Senhor fosse. Aí eu, na hora, falei: minha filha,
Eu sinto muito não ter podido ser o pai que você queria que eu fosse. Eu sinto muito, porque eu também não tive um pai como eu gostaria de ter. Eu não aprendi a ser pai. E, portanto, eu estou aprendendo ainda. Você me desculpe, você me perdoe, mas eu prometo para você que eu vou me esforçar para ser um pai melhor para você. E ela continuou naquela busca. E aí nos acertamos ali, nos abraçamos. Eu dei um beijo nela, falei, vou dar um beijo de pai em você, né? Ela tem menos que a idade acho que é da idade da Tânia. Quando criança brincaram juntos ali. Nunca conheceu o pai, porque no tempo em que ela nasceu, a mãe dela vivia com 3, 4 homens ao mesmo tempo. Então ela nasceu, não sabia de quem ela era filha. E assim ela ficou a vida até agora. Agora, há uns 3 anos atrás, ela desconfiou que era filha de um senhor tal, que a mãe falou que possivelmente fosse o pai. Foi para lá, fizeram teste de DNA. Para decepção dela, o homem era pai de um irmão dela, mas não era o pai dela. E ela continuou sem pai. E agora, recentemente, ela descobriu um outro que possivelmente fosse o seu pai, em Curitiba. E ela foi para Curitiba, fez o teste e comprovou a paternidade. Achou o pai. Mas achou o pai com câncer na garganta. E o pai mal podia falar. Ficou só 2 meses. Foi para lá, ficou uma semana inteira com o pai. E voltou, aquela alegria de ter... Chegou lá, disse que ela olhou aquele homem magro, desfigurado, triste, abatido. Diz que ela ficou assim pasmada, não sabia se ela dava um abraço nele, se ela voltava, o coração batia, suava frio, ficou estática diante daquele quadro. Mas aí criou coragem e foi para lá e deu um abraço no pai. E o pai já entubado, com dificuldade para falar, ela ficou uma semana com o pai, voltou, foi para lá, ficou mais uma semana lá. E a semana passada, ela foi para lá para sepultar o pai que ela nunca teve, e a hora que teve, já não podia fazer mais nada por ele, e ele morreu. Mas ela contou isso para nós, para a Juni e para mim, e falando assim, olha, encontrei meu pai, nos últimos momentos de vida dele, mas encontrei meu pai, a alegria de ter encontrado o pai. Então, um conselho para você também, estamos homenageando os pais aqui, mas eu quero dizer para você que ainda tem seu pai, cuide dele, abrace seu pai, entenda seu pai, compreenda, valorize seu pai, porque amanhã você pode querer fazer isso e pode ser muito tarde. Concorda comigo? Então, eu me sinto assim muito feliz em ter muita gente que me abraça, o Senhor é meu pai espiritual, e a palavra apóstolo, e pastor, e padre, tudo quer dizer pai. O apóstolo é nada mais que um pai de pastores, um pai de ministérios, um pai de pessoas. Isso traz um peso de responsabilidade, mas traz também uma alegria para nós. Eu me sinto muito feliz, e se eu não tenho sido para você o pai que você gostaria que eu fosse, me perdoe, porque nenhum de nós sabe muito bem o que é ser pai. E já que eu comecei a pedir perdão aqui, deixe-me embalar aqui. Vocês sabem que uma das preocupações nossas, não quero me justificar nada, mas uma das nossas preocupações é tornar a nossa igreja uma igreja... Como é que a gente fala quando tem importância? Uma igreja relevante, uma igreja relevante. Porque se você pensar que em Londrina nós temos hoje mais de 500 comunidades,
Só ligadas a mim nós temos umas 12 ou 13. Congregações não em crescimento, que não tem tanta gente, e algumas com muita gente também. Estão ligadas a mim. Eu sou o pastor dos pastores daquelas comunidades. Eles todos nasceram de nós. Eu olho para eles assim, com muito amor, que fui eu que os ordenei, como líder da federação de igrejas, eu pude impor as mãos na cabeça deles, ordená-los, né? Então, mas a Londrina tem mais de 500 congregações diferentes, com mais de 500 pastores diferentes. E você fala assim, mas nós não podemos nunca nem avaliar uma comunidade, uma congregação, em termos comparativos. Tem aquela igreja que é lá no centro, tem aquela outra que é pequenininha, tem aquela outra que é na vila. Cada comunidade na cidade, ela está cumprindo um propósito de Deus ali onde Deus a plantou. Nós fomos plantados aqui. Esse lugar aqui foi uma boca de fumo. Esse lugar aqui foi como é que chama? Um mocó. Aqui não só usavam todo tipo de droga, prostituíam, adulteravam, faziam tudo que vocês possam imaginar aqui dentro. E Deus nos colocou aqui dentro. Nós tivemos um gasto enorme para entrar aqui. Alguns irmãos que estão aqui trabalharam duro, gastamos mais de 80 mil reais. Isso aqui era um buraco, o lugar mais feio do mundo. Mas Deus falou assim, ali onde a treva imperou durante muito tempo, ali a minha luz vai brilhar e a minha glória vai aparecer ali. E Deus nos plantou aqui para trabalhar com gente simples, gente perturbada, aflita. Mas Ele vai salvando um hoje, outro amanhã, e vai. Então a igreja tem um propósito, ela cumpre um propósito e segue um rumo que Deus estabelece para esta igreja. E nós estamos aqui certos. Outras igrejas podem ter outra visão, pode ter outra linguagem, pode ser diferente, outra característica, mas nós somos isso que vocês estão conhecendo aqui. A nossa preocupação é com gente. E temos aí um trabalho social forte, que é uma das áreas de ação da igreja. Temos uma área de ensino também forte, temos um seminário que ensina os pastores, vem pastor do Brasil inteiro fazer seminário com a gente aqui, e assim por diante. Então a igreja precisa ser uma igreja relevante. E nós, os pastores, e inclusive eu, às vezes fico pensando, né? Às vezes eu falo assim, olha, criança precisa ser bem cuidada. Por quê? A criança corre para lá, corre para cá, atrapalha isso, atrapalha o outro. A pessoa está precisando de ouvir a palavra, mas se nós não cuidarmos das nossas crianças, elas vão atrapalhar. E domingo passado eu falei com um grupo de jovens aqui. Quero citar duas experiências que eu tive. Eu não vou, no primeiro caso eu não vou citar nome, mas a pessoa está aqui, ele está me ouvindo ali, um jovem que está aqui, e eu percebi que ele entrou, já tinha começado a celebração, e o pessoal alegre, como alegre foi a nossa reunião de hoje, uma reunião abençoada, mas o rapaz não parava, altão, e ele saía, todo mundo via, e saiu uma vez, saiu duas vezes, saiu pela terceira vez, não sei se foi na terceira ou na quarta vez, eu chamei a atenção dele, e ele com o celular na mão. Eu falei assim, olha fulano, quase que eu falei o nome dele, fulano, você já saiu, eu estou contando, você já saiu 3 vezes, parece que foi isso, sai e volta, eu duvido que você está precisando sair. Então eu queria que você fizesse uma coisa, desligue esse celular. Ele saiu com o celularzinho dele assim, né? Como se ele estivesse saindo para atender o celular. Desliga esse celular, sente-se aí com os seus amigos, vamos participar da reunião, não fique entrando aí, você atrapalha os outros, você não... Mas esse menino foi tão bom, porque ele podia ter dado uma resposta ruim para mim, que depois eu não conseguia nem pregar, né? Mas ele só olhou para mim assim,
parou, pensei comigo, ele vai sair e não vai voltar mais aqui. Vai sair, vai embora. E se fosse comigo, no meu tempo de ignorância, eu saía, ia embora e nunca mais voltava ali. Mas o menino foi tão educado, foi tão bom, foi tão humilde, ele saiu, voltou, sentou lá junto com os jovens e não saiu mais. Ele aprendeu a lição. Mas eu penso que ele foi assim, muito, muito humilde. E eu quero reconhecer de público isso. E os pais deles estão aqui me ouvindo. Certamente os pais ensinaram, né? E eles aprenderam a respeitar os mais velhos, etc. E domingo havia me falado de algumas práticas assim, de pessoa que fica aqui, mas o coraçãozinho, a cabecinha está fora, aí fica usando o celular para mandar recado, tal. O celular é uma bênção. O celular, o iPad, iPhone, o laptop, tudo isso você pode usar. A gente usa isso nas reuniões da igreja, usa. Bom, hoje não se pode, mas eu tenho meu celular, está lá no escritório, que eu não trago para cá, para não tocar, não atrapalhar nada. Eu tenho 7 traduções da Bíblia no meu celular. Tem 7. Por falta de uma, né? Então eu posso entrar em qualquer lugar, onde eu estiver, eu posso ler a Bíblia. Tem a Bíblia em inglês, tem a Bíblia em espanhol, tem várias traduções no português. Eu uso também. E então hoje eu não posso impedir que vocês usem celular. Eu não posso impedir que vocês usem o seu iPad, o seu iPhone, e nem o seu laptop. Se tiver seu computadorzinho aí, eu não posso. Agora, eu só peço, se a nossa igreja é uma igreja relevante, ela tem que ter ordem. A gente não pode ficar, vai para lá, vai para cá, entra, sai, aquele tempo todo. Não pode também ficar usando esse momento para mandar recado para um, mandar recado para outro, e às vezes não tem nada a ver com o culto, você perde. Mas aí eu fui andando lá para trás, daqui a pouquinho eu vou andar lá de novo, né? Aí, com essa informação, eu tenho certeza que o celular vai ficar tudo debaixo da perna deles, né? Aí me falaram assim, olha, os outros o senhor não pegou porque eles colocaram o celular debaixo da perna. Mas esse não colocou, ele não sabia que eu ia falar com ele, né? É o Jefferson, né? Aí eu falei, chega lá, eu pego o Jefferson, eu vou falar o nome, porque eu falei para ele que eu ia falar. Aí eu falei para ele assim, eu sou meio lerdo assim, de memória, então eu não liguei o Jefferson com esse menino que estava ali usando o celular. E o Jefferson é um obreiro nosso, ele é um funcionário do Nuzelon. Qual que é a função dele lá, Lídia? Auxiliar educativo. Ele trabalha na área de educação das nossas crianças lá. Ele é um líder aqui, ele tem sido um exemplo para outros jovens aqui. E ele estava lá anotando a mensagem, que eu joguei aqui um esboçozinho da mensagem, e ele estava anotando no celular. Eu falei, você não guardou? Rapaz, guarda esse celular, falei para ele, né? E ele olhou para um lado, para o outro, assim, pensou, será que é alguém que está usando o celular e tem que guardar? Mas era ele mesmo. Aí ele pegou e guardou o celular. Não respondeu nada, sorridente, mas eu sei que ele ficou triste. E ele não merecia isso, não. Então eu já pedi desculpas para ele, falei que eu ia falar isso de público. Então eu não posso proibir vocês, ninguém, e não vou proibir ninguém de usar o seu celular, seu iPad, seu iPhone, não vou proibir, mas eu só pediria que nós tivéssemos critério. Quem sabe numa hora de culto assim, colocar no vibra, para não chamar a atenção de ninguém, e não ficar desviando a atenção para outras coisas. Mas você pode usar seu celular, pode usar para digitar aí a mensagem, entendeu? Acho que eu não posso proibir isso, que vocês façam isso. Hoje, nesse mundo da tecnologia que a gente está vivendo, até eu com essa cabeça branca já aprendi a usar um pouco, né? Vocês sabem muito, então se vocês não se cuidarem, vocês
mergulham no mundo da tecnologia e ficam com muita coisa na cabeça, mas o coração fica longe de Deus. Então tenha só esse cuidado. Vocês podem usar. E olha, o Jefferson, meu abraço para você e parabéns porque você não ficou bravo, nem deixou de vir, está ali. E parabéns para os outros também que estão me ouvindo aqui, que vocês vão me ouvir muito, vão me tolerar bastante, e eu vou continuar assim, chamando atenção. A hora que eu falei, não use o telefone, guarde esse telefone, estava pensando no meu caderninho, meu material de anotações, na minha Bíblia de papel, mas eu não posso esquecer que hoje a gente vive num outro tempo. Então, eu não vou chamar, a menos que eu fique sabendo que vocês estão usando mal os aparelhos, a tecnologia, eu vou continuar cobrando, mas eu penso que nós estamos vivendo um tempo assim muito difícil, muito complicado, e se nós não nos ativermos às coisas de Deus com sinceridade, com honestidade, nós deixamos de ser aquela igreja relevante que nós gostaríamos que fôssemos. Amém? A Cristina está aqui, o William, já chegaram? Estão aqui? Dê uma chegadinha aqui. Cristina, e você? Não sei se o marido também gostaria de vir, se for possível, venha também. Ela estava contando umas coisas para mim, achei muito importante, por que ela veio para a igreja. Então, ela é uma nova convertida, a irmã Leia, onde é que a Leia está ali? É a líder dela, a líder de célula dela, e está cuidando muito bem dela, que eu vi lá, ela já quase que ela lidera uma célula já, né? Já está se preparando para isso, e todos eles estão embaixo da cobertura do pastor Evaldo e da pastora Tânia, são discípulos deles, mas a Cristina estava me falando lá, naquele dia, eu achei muito importante, falei, você precisa falar isso lá na igreja, vai fazer bem para os outros. Então pode falar, Cristina e William, e Deus abençoe vocês. A paz, igreja. Bom, primeiro que assim, eu falei que eu até falaria, mas não sabia que era hoje. Então assim, a gente treme, né? Aproveitando que o marido está aqui hoje, né? E hoje é dia dos pais. Exatamente, né? Nem sempre ele pode estar, né? Então aproveitando. Então assim, acho que demora só umas 2 horas, dá, né? Não, eu vou ser breve. Eu trabalhei por 10 anos no SAMU de Londrina, eu e o William também. Nós somos enfermeiros. Então, começa daí, a gente se conheceu no hospital, e aí a gente se casou, e a gente trabalhou junto no SAMU por um tempo, e depois eu continuei, e trabalhei um total de 10 anos. 10 anos bem turbulentos, porque era contrato, terceirizado, né? E todo o tempo eu ia à igreja. Eu ia. Eu e ele, a gente ia um dia na semana, uma vez por mês, mas a gente ia na igreja, né? E aí o que aconteceu? Em fevereiro do ano passado, a prefeitura fez um concurso público para efetivar o pessoal que estava no SAMU. Inclusive o Walter trabalhava com ele, vocês devem conhecer o Walter, eu trabalhava com ele no SAMU, nós dois. Neste momento, então, o William trabalhava no SAMU de Arapongas e eu no SAMU de Londrina. E a gente tem o Miguel, que está lá no Templo Menor, está sendo ministrado, tem o Miguel, que agora completa 8 anos, e a gente tinha planos de ter outro filho, mas assim, como eu já me casei um pouquinho mais velha, os nossos planos eram que tivesse o segundo filho até no máximo 40 anos e que nós dois estivéssemos concursados. Porque é difícil você ter 2 filhos e não saber se você vai conseguir dar conta. Enfim, esses eram os nossos planos. Em fevereiro, Ele já era concursado? Ele concursado em Arapongas. Faltava você. Em Arapongas, faltava eu. Aí eu prestei concurso em 2013, na Prefeitura de Londrina, passei em 11º lugar.
E a pastora Amém. Thelcia deve conhecer Amém. bem essa história. Da Prefeitura de Londrina. E passei em 11º lugar. Nossa, fiquei feliz. Nós pulamos de alegria. Cancelou o concurso. Aí, tirou o chão. Né? A gente que vinha de uma luta muito grande, ficamos sem chão, porque tivemos que fazer tudo de novo. Estudar de novo, todo o estresse, vai trabalhando no SAMU. Prestei o concurso de novo, passei, mas passei em 23º lugar. Só abrindo um parênteses, o William estava esperando um concurso de 2009, que ia vencer dia 14 de abril de 2014. E ele estava esperando ser chamado, mas porque já tinha tido outro concurso, eles não iam chamar mais daquele, né? E aí, em 2014, janeiro, assim, a gente finalizou o processo do concurso público e eu fiquei em 23º lugar. Iam chamar 16 enfermeiros. Conclusão, eu não ia entrar. O meu chão caiu, porque eu fui uma pessoa que eu não tive meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano, então eu cresci olhando muito as coisas ao meu redor e eu coloquei uma determinação muito grande na minha vida, que eu nunca vou depender de um homem. Eu vou fazer minha faculdade primeiro, eu vou ganhar meu dinheiro, e daí, se der, eu caso. Mas depender dele, não. Então, esse era o meu projeto. Né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei desempregada. Antes de eu sair, porque daí a gente ficou, acho que um mês, mais ou menos, a Ana Paula e o Walter, eles sempre chamaram a gente para vir. Sempre falavam, vamos lá, tem a célula, é legal, né? Não é? Vocês vão gostar. E a gente sempre enrolava e não vinha. Só que eu estava tão no chão, porque eu falava, gente, o William sozinho, ele não vai dar conta. Porque é muita coisa, a gente tem a casa para pagar a prestação, o carro, graças a Deus a gente tem, mas tinha que pagar, tinha que arcar com tudo, e eu fiquei muito nervosa. Por mim mesmo, por nós mesmos, não ia dar. A gente ia ter que abrir mão de algumas boas coisas. E aí o que aconteceu? Eu resolvi, falei com a Ana Paula, eu vou aceitar seu convite. E aí eu fui lá na casa da Lia e do Juliano. Daí nós fomos, eu fui, aliás, o William meio reticente, não vou não. Aí eu fui, comecei a participar de vez em quando aqui na igreja. Você começou mas na célula. Célula, eu cheguei na célula, as meninas sabem, eu não conseguia nem falar, de tanto que eu chorava. Parecia que eu tinha perdido alguém, né, William? O William falava assim, amor, mas o SAMU não é o único emprego do mundo. Nós vamos trabalhar, a gente vai conseguir, mas eu chorava demais. Além de gostar do SAMU, tinha um outro motivo de eu estar chorando tanto. Eu passando mal, aí saí, acabou o meu aviso lá, e parei de trabalhar, mas aquele desespero, só chorava. E aí a minha mãe falou assim, filha, não seria legal você fazer um examezinho assim, de teste de gravidez? Aí eu fiz. Positivo. Desempregada, só o William trabalhando e grávida. Aí eu desesperei mesmo, porque daí eu não ia conseguir trabalhar, né? E ele foi forte e falou para mim, olha, eu sou forte, eu trabalho em 2, 3 se for preciso. Vamos lá, vamos ficar firme. O amor é forte. O amor é forte. E a gente ali junto, lutando, porque o William é uma pessoa muito guerreira mesmo. Amém. E a gente ali junto, lutando. Aí ele já estava indo comigo na célula, mas assim, esporádico, né? Devagar, né? E aí, o que aconteceu? Nós fomos viajar com os pais dele para dar uma espairecida e recebemos a notícia. Foi aprovado na Câmara, ia chamar 12 enfermeiros do concurso de 2009. E o William era o primeiro desses 12. Olha que benção, amém, aleluia. E aí, eu comecei a perceber que tudo era plano de Deus, que não era nada que estava acontecendo, E as meninas sempre falando, a Leia, a Lia, a Ana Paula, sempre falando para mim, Cris, é tempo de tratamento, espera. E as coisas foram acontecendo dessa forma. O William, então, começou a trabalhar na Prefeitura de Londrina como enfermeiro, ele trabalha hoje no PAN,
e também trabalha lá no SAMU de Arapongas. Eu pude passar a minha gestação em casa, dependendo do meu marido. O que você não queria que acontecesse, né? Eu tive que aprender a cozinhar um pouquinho mais, né, amor? Eu tive que aprender a cozinhar um pouquinho mais, porque ficar em casa, né, ser empregada, limpar, lavar, passar, enfim, eu virei a Cristina que eu não sonhava para mim. Gente, mas aí o que aconteceu? 1 ano e 6 meses agora. Só que em janeiro, eu também estava esperando um concurso um detalhe, eu tinha passado num concurso do HU, que bem na época que cancelou aquele de 2013, foi suspenso por dúvidas de legalidade. Então eu estava esperando da prefeitura e esperando liberar o do HU. Em janeiro liberou do HU, eu fui convocada. Só que para o Estado demora, né? Então está tudo pronto, já entreguei os documentos, tudo pronto. Mas estou esperando ser nomeada no Estado para eu trabalhar no HU como enfermeira. E agora, esse mês, eu fui convocada para a Prefeitura Municipal de Londrina. E aí agora eu vou ter que escolher, né? Porque os dois não vai dar. Olha aí. Então... Você viu? Ó, ele falou que agora eu trabalho 2 e ele fica em casa. O que vocês acham, pastor? Agora ele disse que vai treinar a depender da mulher. Que bom. Que bom. Então, amém. assim, em resumo... e daí o Emanuel está ali no colo da Leia, minha bênção, a nossa bênção. Nosso Emanuel, realmente presente de Deus. Amém. Deus presente nas nossas vidas. Conclusão, eu estou com 42 agora, que eu acabei de fazer. Estamos nós 2 concursados e com 2 filhos. Glória a Deus, né? Amém, aleluia. Glória a Deus, amém. E foi essa situação que trouxe vocês para... E aí, exatamente, eu falei, vou finalizar, é isso. Eu queria dizer para vocês que por mais que o momento pareça o fim, o fundo do buraco, não é. Se você crê realmente em Deus, e se você busca realmente Deus, e se você anda com Ele na luz, tudo vai bem. Amém. Tudo colabora para o bem. Amém. Hoje eu sei que eu precisava desse tempo de tratamento. Hoje eu sei que se eu tivesse passado naquele de 2013, eu teria continuado a enfermeira do SAMU, e eu estaria lá trabalhando no SAMU, feliz da vida, entre aspas, né? Hoje, eu passei por todo esse tratamento, sou uma nova mulher, graças a Deus. Amém. Eu congrego nessa igreja maravilhosa, o meu marido está comigo, caminhando comigo e com nossos filhos. Amém. E eu digo isso para vocês, diante de qualquer dificuldade, clame ao Senhor mesmo, esteja na presença dEle, porque Ele faz coisas grandes para a vida da gente. Amém. E é isso que eu desejo para vocês. Aleluia. Amém. Um aplauso para eles. Para Jesus também. Aleluia. Obrigado, viu? Amém. Graças a Deus. Agora, bonito, né? Edifica a gente, abençoa. A igreja é relevante também para os enfermeiros. Eles também precisam, né? Médicos, né? Vão ter médicos, dentistas, pessoas como o Juliano, que é um pedreiro hoje, né? Que não tinha nem onde morar, morava nos tubos de esgoto por aí. Deus salvou, tirou o Juliano lá daquela situação tão complicada, fez dele um servo, é um pastor hoje, está aí pastoreando, cuidando do rebanho. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, 39. Evangelho segundo Lucas 22, 39. Lembrando que nós vamos ter hoje esta palavra, eu quero ter uma oração com vocês, depois nós vamos ter o momento da Santa Ceia, arrecadação das nossas contribuições,
A meu pedido, nós alteramos um pouquinho aqui a nossa ordem hoje. Está escrito assim: e saindo, quer dizer, Jesus saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai. Olha aí, Jesus mandando orar, né? Orai, para que não entreis em tentação. Então, a oração é muito importante. Orem para vocês não caírem em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Tiro de pedra seria mais ou menos alguém pegar uma pedra, dependendo do tamanho, e jogar. É o tiro de pedra, uns 30 metros. A medida era mais ou menos 30 metros de distância. E Jesus então deixa os 3 discípulos lá e vai um pouco para frente, 30 metros, ele se põe de joelhos e diz assim o texto: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. E orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Fale comigo: não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, que o fortalecia. E posto em agonia, fale comigo, agonia, é o verso 44. Eu não sei quantos de vocês aqui já ficaram agonizando, ou passaram por agonia, um sofrimento terrível. E posto em agonia, orava mais intensamente. Parece que a nossa experiência tem sido assim. Quando você mais precisa orar, muitos de nós, é quando nós menos queremos orar e menos oramos. Eu mesmo já passei por situações assim. A Júnia tem uma natureza diferente. Ela fala assim: agora quem tem que orar. Mas eu, quando passei por umas situações muito complicadas, que eu precisava muito de oração, precisava orar muito, eu não queria orar de jeito nenhum. Eu já orei muito, então agora você ore por mim. Eu mesmo não queria orar. O seu suor, o suor de Jesus, tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Então veja bem que não era apenas sangue, tornou-se como grandes gotas de sangue. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Levantem-se. Vocês ficaram aí ajoelhados ou deitados, não sei, sentados, e dormiram. Então agora se levantem, fiquem em pé, porque vocês precisam orar. Então para Jesus não importa se você ora sentado, deitado, em pé, mas se você deitado corre o risco de dormir e parar de orar, então é melhor ficar em pé e orar. É isso que Jesus está falando aqui. E disse-lhes: por que estáis assim, dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora dê mais uma olhadinha em a carta aos Hebreus. Hebreus fica bem depois dos evangelhos, depois das cartas, vem Hebreus, já perto de Apocalipse. Hebreus capítulo 5. No capítulo 5 nós temos o versículo 7, muito importante, e eu queria ler também esse versículo que fala assim, verso 7, o qual, quer dizer, Jesus, que era o sumo sacerdote, nos dias da sua carne,
Quer dizer, quando Jesus estava aqui na terra, como homem, carne e sangue, como você e eu, oferecendo com grande clamor e lágrimas, clamor e lágrimas de Jesus, orações, clamor e lágrimas, ele oferecia orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte. E ele então foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Interessante, se você quiser dar uma olhadinha ainda, porque você vai encontrar estas mesmas palavras no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, você vai encontrar em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu só queria destacar aqui, em Marcos 14, a partir do verso 32, Marcos 14, 32, só para você prestar bem atenção aqui. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor. Jesus, você já teve pavor na sua vida? Ficar apavorado? Começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. A gente toma ceia, isso aqui é o corpo de Jesus, a carne de Jesus, o sangue de Jesus, tal. Mas a gente não imagina esse grande sofrimento de Jesus. Pai, dá graça para nós, Senhor, para que esta palavra do Senhor fique gravada no nosso coração pelo Espírito Santo. E que nós aprendamos a lição que o Senhor quer nos ensinar agora, para a glória do Teu nome. O texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e Jerusalém está cercado de montanhas, então várias montanhas, um desses montes era o Monte das Oliveiras, uma montanha onde tem muita plantação de oliveiras, de onde vem as olivas, de onde se faz o óleo de oliva, que a gente come com comida, etc., usa para ungir doentes, né, etc. Então, mas havia um vale, e a Júnia e eu estivemos lá nesse vale, é chamado o Vale do Getsemane, ou Jardim do Getsemane. E por que era chamado Jardim do Getsemane? Palavra grega, hebraica e depois do grego, que quer dizer prensa de azeite. Prensa de azeite. Lugar onde se fabricava o azeite. Colocava lá as azeitonas, o produto da oliveira, e prensava cada oliva, cada fruta, ia sendo esmagada, e então saía o óleo daquelas frutas, e daquele óleo então vinha alimentação, vinha tanta coisa boa, e até hoje nós usufruímos do fruto da oliveira. Então Jesus é uma oliveira, ele não é só a azeitona, ele é a oliveira verdadeira. É muito importante a gente pensar isso. Então, por que Jesus vai lá? Porque tudo na Bíblia tem um sentido importante. Por que Jesus vai, nesses últimos momentos da vida dele, ele vai ficar orando exatamente ali? Tinha tanto lugar para ele ir, por que ele vai ficar exatamente ali? Ali ele passa, como as azeitonas passavam por aquela prensa. Jesus está passando agora como que numa prensa, está sendo prensado
moído ali. E eu penso em Jesus assim como uma azeitona tão bonita, uma azeitona sem defeito, bonita, prensada, e dela saindo o óleo que todos nós precisamos e que abençoa todos nós. Por isso, Getsemane, prensa de azeite. Foi de Jesus que veio depois o Espírito Santo, que é figurado na Bíblia pelo óleo. A gente usa o óleo, porque o que nós queremos não é o óleo da oliva. O que nós queremos de fato é o óleo do Espírito Santo vindo sobre as pessoas, para curar as pessoas, né? Para fortalecer as pessoas, para mudar a sorte das pessoas, para transformar as pessoas. Mas tudo veio através de Jesus, e para que tudo viesse para nós, Ele foi moído, Ele foi espremido, prensado, e é por isso que Ele está ali tão triste. E o texto sagrado diz que Ele, aquele momento era o momento da prisão dele. Ele foi preso ali, e logo depois, se puderem não mexer, que estava tão bom, agora já piorou aqui. Com esse estalo que deu, eu não mexi em nada aqui, então deve ser lá na mesa, né? Então não mexo em nada, deixe do jeitinho que estava, tá bom. Então Jesus está no... Já voltou, está ótimo. Jesus então está ali, e Ele deixa os discípulos, veja bem, sozinho, fale comigo, sozinho. Olha lá, suor e sangue de Jesus. Ele está sozinho ali. Quantos discípulos ele tinha? Tinha 12. Quantos que ele levou com ele? Ele levou 3. E os 9, onde ficaram? Tem hora que a coisa aperta, que a gente acaba ficando sozinho, como Jesus ficou sozinho. 9 ficaram, não sei para onde, nem preparados estavam para ficar perto dele. Ele leva 3. Quais são os 3? Pedro, Tiago e o João. Leva os 3. Talvez os mais preparados. Porém, mesmo levando aqueles mais preparados, ele os deixa a uma distância de 30 metros e fala: fiquem aí orando comigo, vigiem comigo, que eu vou até ali para orar. E ele fica lá orando. Foi quando ele disse: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, não me deixe enfrentar esta hora de tanto sofrimento. Porque ali começava o sofrimento, ali ele foi preso, ali ele foi condenado, logo depois ele foi para a cruz, e dali ele não sai mais, foi preso ali, e ele não saiu mais daquela situação. Mas ele falou uma coisa bonita, ele disse assim: contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque tem hora que nós queremos fazer a nossa vontade, é a minha vontade que eu quero. Mas ele falou assim: meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu queria muito, a minha vontade é fugir dessa hora. E o texto diz que ele orava com tanta intensidade, ele orava com a alma. Ele orava com a alma. E ele então foi sentindo uma pressão interior tão forte, que ele suava. Você já viu isso? Alguém fala assim: mas para orar não precisa fazer força. Para orar não precisa esse negócio de falar alto. A gente fica assim, essa é a oração que nós sabemos fazer. Minha comida, minha casa, Mas Jesus estava ali, agonizando em oração, uma força profunda ele fazia, porque ele estava ali suportando um peso físico, emocional, espiritual muito forte. E ele então, o texto diz que ele suava, e o suor dele parecia sangue, porque o pessoal da área da saúde sabe melhor isso do que eu. Quando a pessoa está em grande aperto, grande aflição de alma, altera todo o metabolismo, e tem gente
que nesta hora ele fica tão perturbado e tão aflito, que lá dentro se desintegra tudo, a pessoa tem um derrame interno, vai para a cabeça e o sangue solta, e aí muitos morrem, mas Jesus não podia morrer, porque ele tinha que passar pela cruz, então Deus não deixou que ele morresse, mas começou a sair água, suar, e aí o sangue misturava com aquele suor, e grandes gotas de água misturada com sangue caíam pelo chão, e o chão já estava sendo regado com aquele sangue misturado com água, o sangue de Jesus. Por isso que eu coloquei ali água, sangue. Volta lá o tema, por favor, que eu já vou. Volta para o tema lá, suor e sangue. Fale comigo, suor e sangue. Alguém fala assim, quando a pessoa está muito, assim, numa crise, ou trabalhando muito, fulano está dando sangue, está suando sangue. Jesus literalmente suou sangue, suor e sangue misturado, por causa da pressão que ele sentiu ali. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está agora ali em extrema aflição, a ponto de suar sangue enquanto orava e clamava ao Pai. Era de fato a azeitona que estava clamando, a azeitona que estava sendo espremida ali. Continuando então, pode colocar agora, eu vou dar uma voltinha lá atrás, que eu falei para vocês que eu ia, né? Então, vocês já estão esperando, mas dá uma olhadinha aí, e esse esboçozinho. Então o Senhor Jesus, o jardim do Getsêmani, para Jesus foi, vamos ler juntos lá? Para Jesus foi o quê? O momento mais difícil e desafiador da sua vida. Extrema aflição e dor. Por isso, enquanto ele orava, ele suava sangue. Pode jogar o segundo item. Vocês devem estar anotando isso aí. Então a dor de Jesus, os sentimentos dele eram em quais áreas? Primeiro, a área física. Ele sofreu no físico? Sofreu. O físico dele estava sendo abalado naquele momento. Ele se desintegrou, está suando sangue, e os cabelos dele foram puxados, a barba dele foi arrancada, o físico dele foi tocado. Mas também o problema dele era emocional, o sofrimento era também emocional. Por quê? Mexeu com os sentimentos de Jesus, mexeu com a mente de Jesus, mexeu com a área da vontade de Jesus. Ele disse, a minha vontade é fugir desta hora, eu não queria passar por esta hora. Tem hora que você não quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Eu queria fugir desse momento, mas ele disse assim, meu Pai, eu quero que a vontade do Senhor seja feita. Você pode ter a sua vontade, mas você precisa aprender a submeter a sua vontade à vontade do Pai, à vontade de Deus. Fale comigo, a tua vontade seja feita e não a minha. Então, mas o problema também era espiritual, porque ali havia um peso espiritual. O peso dos nossos pecados estavam vindo sobre Jesus ali. E eu creio que os demônios naquela hora estavam soltos e tentando oprimir Jesus. E alguém já interpretando, vocês sabem que na cruz, logo depois, quando Jesus foi pregado na cruz, o texto diz que o céu se cobriu de nuvens, o céu ficou escuro e a terra toda escureceu.
houve um tremor de terra, as pedras se fenderam, e até os mortos do cemitério se ressuscitaram. Então, os entendidos, bíblicos falando, aqueles que interpretam, os teólogos, dizem que aquele momento, quando a treva cobriu a terra, eram demônios que se manifestavam ali, trazendo toda a escuridão para a terra, tentando cobrir a luz, que era Jesus, fazendo com que a luz fosse ofuscada pelas trevas naquele momento da vida dele. E a terra, então, toda a natureza foi tomada por este peso espiritual, era uma batalha, era uma luta de demônios para tentar desviar Jesus daquele ato, daquele momento da cruz. Pode colocar o item terceiro. O item terceiro está ali. Ele passou naquele momento por traição. Quem era o traidor? Era o amigo dele. Você já foi traído por um amigo? Algum amigo já traiu a sua confiança? Você já ficou decepcionado por esse amigo que comia junto com você, frequentava a sua casa, mas um dia ele traiu a sua confiança? Então, o Judas era um amigo, andava com Jesus, era tão amigo que ele combinou com os inimigos, falou: eu vou chegar lá e vou dar um beijo nele. Quando eu der um beijo nele, vocês vão ficar sabendo que aquele que eu beijei, e só se beijava uma pessoa de muita consideração, muito próxima. Então, quando eu chegar e der um beijo nele, vocês podem chegar e podem prendê-lo, porque é aquele que eu beijar. Então ninguém desconfiou nada, porque ele era um amigo muito próximo de Jesus. Humilhação e vergonha. Ele foi condenado injustamente, como se fosse um ladrão, um bandido, e foi colocado no meio de dois ladrões, e ali a figura dele tornou-se uma figura de vergonha, de vitupério, de escândalo, e ele estava sozinho, a solidão. Então as dores, dor da traição, a dor da humilhação e da vergonha, a dor da solidão. Ele ficou sozinho, nem um amigo, nem pai, nem mãe, ninguém. Até o pai o abandonou naquele momento da cruz, e ele sente profundamente a solidão. E a ingratidão, que mal ele havia feito? Aquele que só fez o bem, recebeu o mal maior sobre ele. Só andou fazendo bem, curou os doentes, deu comida para quem não tinha alimentação, ele atendeu ao grito da mãe que tinha uma filha endemoniada, deu vista aos cegos, fez os oprimidos a mudar de vida. Ele só fez o bem. E o que é que os homens fizeram com ele? A maior ingratidão que alguém pode receber. Ele foi levado para a cruz, não porque tivesse feito qualquer coisa ruim ou má, mas porque os homens são maus, ingratos, e fizeram assim com ele. Agora, finalmente, sua súplica ao Pai. Veja ali, sangue derramado e resultados produzidos. Quando ele estava derramando todo o sangue que ele derramou, e começou com o suor misturado com sangue, o sangue que ele estava derramando ali era para trazer cura física para as pessoas, cura física e cura emocional. Porque, veja bem, se Jesus passou por tudo aquilo que eu descrevi aqui, e muito mais, então ele agora derrama o sangue dele, o suor dele, o sangue dele, e ele está dizendo assim: olha, você pode ter um distúrbio emocional, você pode ter uma decepção com um amigo, você pode ter a maior decepção com seu próprio pai, se sentir sozinho, abandonado,
E isso machuca lá dentro, fica uma ferida lá dentro. Mas ele disse: eu quero curar essa ferida, essa coisa ruim. Pode ser que você esteja doente. Olha, lá por dentro eu estou me arrebentando, a ponto de sair sangue de dentro de mim. Mas essa ferida que eu estou recebendo dentro de mim, e esse sangue que eu estou derramando, vai trazer cura para a sua ferida, e vai trazer cura para o seu interior. Você vai poder perdoar o seu Judas. Cada um de nós tem algum Judas. Você vai poder perdoar o seu Judas, traidor. Você vai usar de verdade para com aquele que fala mentira para você, para aquele que engana você. Você, assim como os demônios estão me atacando nesta hora, querendo me desviar do propósito de Deus, você também precisa de uma libertação espiritual, porque tem demônio que está perturbando você e perseguindo você, e quer ver você destruído. Mas eu estou vencendo agora toda esta perturbação espiritual, e eu quero dar para você a libertação deste poder do mal contra a sua vida. E eu quero garantir para você que eu estou passando por esse momento tão trágico, tão aflitivo, tão agonizante, mas eu estou proclamando a minha vitória, sobre todo o inimigo que se levanta contra mim nesta hora. E você vai ter vitória. Não tem demônio que vai poder com você. Nada vai te destruir, nem a doença, nem a dor, nem os falsos testemunhos, alguém que se levanta contra você. Nada vai perturbar você, nada vai te destruir, porque eu trago para você o socorro que você precisa, a graça que você precisa. Eu estou passando por isso para garantir a você a sua completa vitória e para dar para você a salvação eterna da sua alma. Amém, queridos? Em Cristo, por isso que a gente fala assim: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Fale comigo: em Cristo. Não é você, mas é Cristo. E por causa de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nenhum de nós é bom, mas Deus é bom, Jesus é maravilhoso. Nenhum de nós pode as coisas todas por nós mesmos, mas em Cristo Jesus, fale comigo: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu quero dizer para você que hoje é um dia de cura, é um dia de libertação. Você pode sair daqui com a sua vida mudada, transformada. Nós vamos tomar essa ceia, comer esse pão, beber esse cálice, e isso fala deste sacrifício que Ele fez por mim e por você. E vamos sair daqui diferentes hoje, abençoados e vitoriosos. Essa semana toda, esse texto veio me preocupando. Eu podia falar qualquer outra coisa, mas Deus colocou isso no meu coração para dizer para você que hoje é um dia de cura para você, de alívio das suas tensões. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro vai passar, o sofrimento vai passar, a sua vitória vai chegar, e vai chegar muito logo.